Tudo bem, pessoal? Estamos em mais uma gravação hoje do nosso podcast do Fala Doc. Sou Ricardo Saik, neurocirurgião. Estou aqui acompanhado do meu companheiro, amigo, Dr. Deusdete Brandão Neto, otorrinolaringologista. Hoje, quarto episódio do Fala Doc, né? Cara, mas o tempo voa, hein, Ricardo? tempo Já voa, estamos tamo no indo quarto bem, episódio, cara. hein? O que você tá achando aí? Tá Cara, gostando? tá espetacular. E hoje a convidada de hoje realmente vai superar todas as expectativas. Hoje é um prazer imenso receber aqui na Clínica Raise, onde a gente grava nosso podcast Fala Doc. Minha amiga, minha sócia na clínica, doutora Jordana Schering, Tudo bem, pessoal? é uma grande especialista em medicina do esporte e entende muito, gosta da medicina com um lado científico e eu tenho um apreço muito grande por isso, com quem tem esse entendimento. Então, é um prazer recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, Dr. Ricardo, Dr. Brandão, meus colegas, que eu gosto muito, tanto de trabalhar quanto pela parceria, né, no nosso dia a dia. Obrigada pelo convite. Como o Dr. Ricardo e o Dr. Brandão falaram, eu atendo aqui na medicina esportiva, na Clínica Raise. Nossos pacientes, inclusive muitos de maneira integrada, né, na medicina esportiva, e a gente acaba tendo que compartilhar justamente essas nossas especialidades, medicina esportiva, médico da coluna e otorrinolaringologia. Depois a gente vai falar até um pouquinho mais sobre esse tipo de paciente. E não é à toa que a gente fez essa parceria aqui na clínica, né? Porque justamente a gente consegue trazer mais resultados dos nossos pacientes fazendo essa nossa medicina integrada aqui. E hoje, muito prazer, eu estou honrada em ser convidada para compartilhar aqui com vocês alguns insights, né? Sobre o que a gente consegue trazer para os nossos pacientes no dia a dia, de melhoria, de resultado. E também hoje aqui no podcast a gente vai trazer alguns assuntos polêmicos, uns não tão polêmicos, mas para esclarecer o que a gente faz, o que a gente trabalha, o que eu atuo na minha área. Muito legal. Jô, você é uma das profissionais mais reconhecidas do país, mais renomadas aí na área de medicina do esporte. Conta pra gente um pouquinho da tua formação, conta um pouquinho quem é a Jordana Schering para que os nossos ouvintes possam te conhecer melhor. Pessoal, cheguei aqui em São Paulo faz 8 anos, né? Desde 2014 que eu tô aqui em São Paulo. Na verdade, eu nasci no Rio Grande do Sul. Fiz a minha formação médica, né? E também de ortopedia na Federal de Porto Alegre. Depois, em 2014, eu vim para São Paulo fazer na Unifesp cirurgia de mão e microcirurgia. Na época, eu gostava muito da ortopedia e da cirurgia de mão, então eu atuei nessa área por 3 a 4 anos, até que eu comecei a ficar um pouco insatisfeita pela qualidade da medicina que era praticada e também também um pouquinho da insatisfação com a minha área mesmo, né, da parte da ortopedia, porque eu via que eu não estava performando e me trazendo alguma satisfação que eu pudesse pensar a longo prazo, me vendo a longo prazo nessa área, né. Então em 2019 para 2020, eu cogitei trocar de área médica, que é o que eu acabei fazendo, migrar para medicina esportiva e nutrologia, justamente porque, como eu praticava esporte, eu gostava, era meu hobby, né? Entender sobre suplementação, dieta, exercícios. Eu estava muito introduzida nessa área, mas eu não atuava, não me via atuando, né, com esse hobby. Passei a pensar nisso, né? Que é uma forma de satisfação a longo prazo, atuar nessa linha da carreira médica. Me traria mais satisfação e foi o que me fez mudar, então, né? E são áreas que têm um ponto de conexão, né? A ortopedia com a Justamente. medicina do esporte, né? A gente vê tanto atletas com pequenas lesões ou tanto o oposto, né? Perfeito. Uma parte importante na ortopedia é o fortalecimento muscular, o trabalho esportivo também associado, né? Exatamente isso, Ricardo. Até porque foi este o insight que eu tive, que tu falou agora, sobre através a partir disso que eu escolhi a parte da medicina esportiva mesmo e não nutrologia especificamente, que eu vou falar agora a diferença, né? Porque justamente por eu ter feito ortopedia e ter essa especialização já assumida, 1/3 da programação da medicina esportiva é ortopedia, né? Tem aquelas lesões ortopédicas decorrentes do esporte mais comuns, lesões articulares.
Então, 1/3 sendo o currículo na medicina esportiva, já a ortopedia, me facilitou esse acesso, essa entrada, esse entendimento. E O... até no tratamento com o paciente, eu imagino que facilita, né, esse Com entendimento. O fato certeza, de você ter uma formação em ortopedia, você acha que isso diferencia, com certeza. te abre mais o raciocínio clínico? Com certeza, a gente consegue entender quando o paciente precisa ser direcionado para um tratamento mais integrado, né? Então, até porque depende a performance dele depende muitas vezes de uma redução de peso e de uma melhora de atuação na academia ou no esporte, mas ele às vezes precisa tratar conjuntamente uma dor articular, uma dor na coluna. Então, ter esse entendimento ortopédico me traz um entendimento melhor, Uma né? compreensão. Uma compreensão melhor aí do paciente, eu consigo direcionar e resolver até o problema dele mais rápido do que outros médicos, né, que atuam nessa área, porque às vezes o resultado realmente não é atingido. 2 consultas em uma, né? Exatamente, porque às vezes o resultado justamente do paciente não é atingido por ele não ter sido tratado por algumas dores articulares, por uma doença que poderia uma doença associada, né? Sim, sim. Explica um pouquinho então para quem está acompanhando com a gente, o que é a medicina do esporte hoje? É uma área nova, uma área que vem crescendo, né? Uma área de atuação. Qual que é o foco? O que busca a medicina do esporte? É para tratar atletas profissionais, né? Das áreas médicas, das especialidades médicas, a medicina esportiva é a mais nova, a mais recente, né? 10 a 15 anos para cá. Todas as outras especialidades, elas já têm mais anos, né? Mais idade. Então, ela de fato, como o Ricardo falou aqui, é a mais nova, é uma área um pouco que alguns nem entendem o que é, né? Justamente porque alguns pensam que medicina esportiva trata de atletas unicamente, trata de esportistas, né? E a maioria das vezes não, né? A gente tem hoje, na maioria dos nossos pacientes, não esportistas, não atletas, quer dizer, atletas amadores, né? Vai pra academia, o corredor, o ciclista, a pessoa que faz o crossfit, mas não atletas de alta performance necessariamente, né? Como atletas federados, atletas de competição, atletas de times, né? Temos médicos especificamente dentro dessas categorias, dessas estratégias e times, sociedades, que atuam sim, aí diretamente com o atleta. Mas a gente aqui no consultório, atuando nessa área, a gente justamente até prefere pacientes não atletas, porque o paciente atleta, ele vai ter seus detalhes, suas nuances, né? Ele é quase que um diamante. O atleta amador, vamos dizer. O atleta de alta performance, a gente precisa ter um cuidado maior e daí sim alguém mais especializado, né? Por isso não é à toa que tem médicos dentro do time que entendem até a rotina da pessoa, né? Ali dentro. Tem diversas coisas a serem respeitadas, né? Nesse uma tipo medicina de muito uma medicina bem específica, né? E são vários parâmetros que precisam ser monitorizados com uma fidedignidade muito... Exatamente, com uma muito rigidez grande, diária da rotina, né? exatamente. Exatamente. Diferente de nós aqui, não atletas, né? Somos pessoas comuns, só que justamente estamos procurando performance, né? Não no talo, como a gente fala, assim, não é alta performance, é esportista. Alguns até procuram, mas da maioria das vezes não é, né? De uma maneira talvez mais saudável, né? Justamente. Recebo muitos... Um dos times de São Paulo hoje, né? Por questões aí, eu não vou citar qual é, mas um dos times de São Paulo me encaminha muitos pacientes de coluna, né? A equipe médica me encaminha para avaliação dos pacientes que têm dor de coluna ou lesões cirúrgicas, neurocirúrgicas, né? E é bem rígido esse tipo de acompanhamento. Existe uma série de medidas que a gente não pode utilizar, uma série de medicações que a gente não pode utilizar, porque pode trazer algum prejuízo, às vezes, no desempenho esportivo dele. Às vezes tem medicação que é aliviadora, mas ela pode dar um pouquinho de fadiga, alguns relaxantes musculares. E aí aquele atleta de altíssimo rendimento não pode fazer uso, né? Ou algumas medicações que às vezes pode ter alguma relação hormonal que não pode usar, que pode ser entendido como doping, quando às vezes não tem esse objetivo, né? Isso. Então é bem chato. O atleta amador é mais tranquilo nesse sentido, você acha? Por isso que você diz que às vezes é mais fácil lidar com um atleta amador, né? De tratar um atleta amador. Você acha que tem menos limitações? O resultado é melhor? Com certeza, exatamente isso, tá? A pessoa amadora, ela vai necessitar muito mais uma performance para uma melhor, um rendimento no trabalho e um rendimento físico estético também, mas com menos expectativas, eu diria assim, né? Então a gente acaba precisando atingir uma expectativa do paciente para uma performance diária,
tanto cognitiva quanto física, mas Pra rotina. para rotina, né, para o dia a dia. Então, a gente sabe que hoje o nosso tipo de paciente, ele é muito mais um paciente não atleta, que busca a gente por uma melhora de rendimento físico, sim, mas não alta performance, um rendimento mental, cognitivo, para uma melhor performance no trabalho, né, profissional. E também pessoas que buscam emagrecimento, porque afinal a gente sabe que a população hoje está, mais do que 60% da população está acima do peso, né? Então tá com sobrepeso. E 60%. mais de 60%. 2 em cada 3. Exatamente. A Exatamente. conta ficou fácil aqui na nossa amostra, hein? Deu pra Exatamente. entender aqui. Isso, e as pessoas, e desses 2/3, 1/3 ainda está na obesidade, né? Então, assim, hoje a gente tem na população mundial menos pessoas saudáveis, digamos assim, né? Só 1/3 está enquadrada no normal, na faixa normal de peso, e 2/3 para mais está acima do peso. Então a gente sabe que isso por si só, a gordura corporal já compromete performance tanto cognitiva, né, rendimento mental quanto físico, e este é o paciente que mais nos procura, né? O paciente que precisa de uma ajuda para emagrecer, para reduzir gordura corporal. Você falou em obesidade, reduzir gordura. Qual que é o parâmetro para obesidade hoje? É o peso, é o IMC, é a quantidade de gordura? Porque antigamente falava muito do IMC. Você lembra? IMC acima de 25, IMC acima de 25, né? Era aquela... Isso. Mas a gente vê hoje pessoas que são extremamente fortes, né? Que não tem muita gordura e que o IMC vai dar acima de 25 ou um pouco acima de... Como é que você utiliza isso hoje? A gente sabe que ainda os guidelines, eles determinam que sobrepeso e obesidade é sim guiado pelo IMC. IMC seria índice de massa corporal, né? Para quem não sabe, a gente vai esclarecer aqui, que seria basicamente uma divisão de quanto que a gente tem de gordura corporal sobre a nossa altura. Só que assim, não leva em consideração a massa muscular, né? Então aquela pessoa que tem muita massa muscular, ela também é uma pessoa pesada, tanto quanto uma pessoa que tem muita gordura corporal. Só que, como não é levado em consideração, passa-se a impressão muitas vezes que algumas pessoas que estão com muita massa corporal, elas também estão acima do peso, que não é uma verdade, né? Justamente a massa corporal aumentada, ela diminui a gordura corporal, ela aumenta a taxa metabólica basal e a queima de gordura ao repouso, ela favorece o metabolismo. Então o IMC, infelizmente, ele é utilizado ainda como guideline mundial para parâmetro, mas ele não é o melhor parâmetro, né? Então, dobras cutâneas ou uma boa bioimpedância nos faz uma medição muito mais aproximada do que a gente precisa verificar no paciente, que é a composição corporal de água, de gordura, de músculo e de quantidade óssea, né, de peso ósseo. Então, a gente tem aqui na nossa clínica, na clínica Raise, uma boa bioimpedância, né, a melhor que existe, a melhor marca que existe no mundo, com maior precisão, justamente para ter essa maior fidedignidade na aferição dos parâmetros, né. Qual que é a linha de corte, assim, de porcentagem de gordura? A gente indica que o homem, idealmente, tenha pelo menos não mais do que 18% e as mulheres não mais do que 25%, para se enquadrar num parâmetro não estético, e sim por uma composição corporal de saúde. Exatamente, né? Agora, se a gente pensar em quantidade de peso corporal, aí já muda muito conforme a altura, conforme a gordura e a massa, então já não é um bom parâmetro, nem mesmo o IMC. Agora, pelo guideline, o IMC até 25 seria uma pessoa normal, de 25 a 30 seria sobrepeso, e acima de 30 a gente teria obesidade, né? E a gente tem 3 graus de obesidade. Obesidade grau 1, 2 e 3. A gente sabe que na obesidade é indicado já começar com um tratamento não só conservador de mudanças de hábitos, dieta, exercício físico, como também medicamentos. Então já está preconizado o uso de medicamentos, que passa a ser uma impressão, tem-se um entendimento de que já é uma doença, tem um CID, né, obesidade. Então a gente já tem que tratar mais agressivamente, modificar fatores inflamatórios corporais, auxiliar esse paciente a ter um autocontrole através de algumas medicações, ou por diminuição de ansiedade, ou por controle de fome e saciedade. Já pessoas que estão somente em sobrepeso, né, tem o IMC ali intermediário,
a gente consegue, através de exercício físico, dieta, ou seja, mudanças de hábitos, trazer ela para uma linha abaixo do sobrepeso de novo, né? Claro que algumas pessoas vão conseguir, outras não vão conseguir, né? Umas vão até avançar para obesidade, outras vão precisar de medicamentos. Então, essa faixa intermediária, que é onde está a maioria das pessoas hoje, 60%, é onde a gente mais trata, é esse tipo de paciente que mais chega até a gente, e a gente até precisa decidir em conjunto com ele. Muitas vezes ele está bloqueado, ele tem um preconceito em usar medicamentos, já outros querem usar demasiadamente. Não é à toa que Ozempic, Ribelsus, né, Venvance estão a rodo sumindo das farmácias, porque as pessoas querem se automedicar por essa busca de atalhos, facilidades em se autocontrolar na comida, né? Porque a gente sabe que hoje a maior falha nessa questão do peso é o autocontrole na comida, né? Então, pela ansiedade, pelo estresse, pelo sono alterado, tudo isso impacta diretamente no que a pessoa vai comer durante o dia. E até hoje, inclusive, a gente tem um post na Clínica Raise, no nosso Instagram, fazendo exatamente essa conexão de o quanto que o sono interfere diretamente no que a pessoa vai comer durante o dia. O déficit de sono, uma noite mal dormida na semana impacta diretamente na semana inteira, no gasto energético, né, e no quanto a pessoa vai performar mal. Cerca de 300 calorias a mais no dia seguinte a pessoa vai adquirir, buscar em comida compensações quando ela não dorme bem uma noite, né? Ou seja, vai ser um bombom, vai ser um furo, vai ser um copo de cerveja, que dá coisa de 300 calorias, um prato de comida. Ela vai se exagerar mais, né? Buscando essa endorfina, essa compensação, já que à noite ela não dormiu bem e acaba ficando aí defasada, né, dessa endorfina, dessa dopamina, que são neurotransmissores que te geram bem-estar, né? Então ela busca através da comida. E é por esse motivo que as pessoas, a maioria, está acima do peso, né? Por alterações diárias, estresse, alteração de sono, que levam ela a buscar essa compensação na comida. É. O Jô, você comentou já por cima, assim, mas como que é esse perfil do indivíduo que vem te procurar aqui na clínica? Você comentou, muita gente vem pela questão do peso. Como que é o perfil médio aí do indivíduo que vem te buscar teu auxílio? Vem pelo peso mais ou por uma performance no esporte? Eu pego tanto peso, né? O peso de outra maneira, né? Eu quero aumentar o meu peso no supino. Uma insatisfação na performance, né, atlética na academia, ou uma performance física, né? Qual que é o perfil, né, do paciente? Sim. Entendi. O perfil do paciente. O perfil do paciente que vem A maioria, de verdade, a maioria vem, assim, hoje eu atendo basicamente 2/3 mulheres e 1/3 homem, atendo tanto quanto, né, assim, o meu público está aberto para tanto homens quanto mulheres, mas as mulheres a gente sabe que elas são eternas insatisfeitas, e elas falam mais e elas vão antes buscar ajuda do que o homem acaba vindo, né, a mulher transformando o seu dia a dia, leva para casa essa nova rotina, leva para casa esses resultados, acaba que o casal, ele vem em conjunto depois, o homem, ele vai buscar essa ajuda também, né, então hoje a maioria das mulheres... O homem vê a mulher dele, né, vai na frente, né? Isso, exatamente. Ela vai, testa aí. Deu certo, eu falei, porra, bacana esse negócio aí, eu vou também. Isso olha mesmo. Então, só. a mulher... Tô envergonhado pela classe. Tô envergonhado pela classe. Exatamente. Mas entre as pessoas que buscam mais performance ou mais uma busca por estética, ou que seja redução de gordura, também 2/3 mais ou menos vem por questão de redução de gordura corporal, busca por estética, tá? Uma melhora de flacidez, uma melhora da celulite, uma insatisfação com a gordura corporal mesmo, tanto abdominal, né, que aumenta nos homens e nas mulheres com o passar dos anos, por um déficit hormonal, que culmina, né, com esse aumento de gordura corporal. Depois a gente até pode falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E a gente tem essas pessoas que nos buscam por estética, às vezes não querendo falar muito que estão nos buscando por estética. Elas estão insatisfeitas com o seu corpo, eu diria assim, tá? Então, às vezes algumas são claramente entendidas e falam, eu tô insatisfeita, eu quero melhorar minha estética, só que melhorar a estética é o resultado de melhorar qualidade de vida, mudar hábitos, né? Então a gente tem que fazer todo um planejamento para a pessoa buscar essa melhora da estética, sim. Então leva algum tempo, alguns meses, muitas vezes depende de quanto de gordura ela precisa perder. Algumas já vêm então declarando que querem mudar a sua estética, outras querem melhorar falam que querem melhorar a qualidade de vida, melhorar alguns sintomas, tá muito disposta, né? No fim, todas estão se importando sim com a estética, tá? Porque já tem diversos estudos que comprovam que a estética sim impacta diretamente na nossa autoestima, na nossa autoimagem, na busca de trabalhos, empregos, relacionamentos. Então, assim, é óbvio que a estética importa muito, né? A estética não deixa de estar relacionada com a saúde também. Exatamente. É uma mão de via dupla, né? Se você melhora a qualidade de vida, melhora a saúde do indivíduo, provavelmente você vai melhorar um pouco da estética e vice-versa, né? Quando você melhora a estética do indivíduo também,
vai melhorar até aspectos psicológicos em relação Claro. à autoaceitação, à autoestima do indivíduo e por aí vai. Exato, e melhorando a estética, a gente também consegue melhorar a performance cognitiva no trabalho, porque se aumenta a autoestima, o paciente performa melhor na vida pessoal Ele e concentra profissional. melhor, né? Ele Com foca certeza, mais. com certeza. Interessante quando a gente fala em performance, né, associada ao esporte, às vezes dá uma ideia de que a gente está falando da performance estritamente naquela atividade física. Então, fala assim, ó, eu corro hoje 100 metros em 12 segundos, quero correr em 8,5, em 11,5. Né? E às vezes performance não é isso, né? E eu notei isso depois de muitos anos como um sedentário, né? Me faltou a palavra. Depois de muitos anos como um sedentário, eu consegui devagarzinho voltar às atividades físicas de maneira regular. Não parece, mas eu faço atividade física regular. Como muda a nossa performance no dia a dia, né? Então a gente se dedica um pouquinho mais na atividade física, a nossa cabeça começa a trabalhar melhor, né? A nossa concentração melhora, o sono melhora. Eu, pessoalmente, nunca gostei de academia. Eu gosto de esporte, mas nunca gostei de academia. Eu comecei a notar isso porque eu comecei a treinar não por uma convicção pessoal de que adorava aquilo, comecei a treinar por uma necessidade física, né? Pô, preciso colocar na cabeça que eu preciso fazer isso aqui. E aí comecei a treinar, depois de alguns meses, eu notava, quando eu ficava uns dias sentado, às vezes eu ficava uma semana sem treinar, eu notava que eu tava mais fadigado, né? Mais, sabe? Parece que a coisa tá meio devagar, indisposto. Acho que essa é a palavra. Acorda sem energia. Né? Essa é a palavra, indisposto. Não, e até a alteração de humor, o humor fica mais irritadiço, né? A gente fica com um limiar de tolerância mais baixo. Exato. Né? E foi aí que eu passei a entender que eu gostava de treinar. Então, porque antes eu não gostava de treinar, e quando eu vi quanto aquilo me fazia bem, enxerguei aquilo com outros olhos, né? Eu falei, poxa, coisa bacana. Então, comecei a entender que o que antes eu ia sofrendo, né? Hoje, se talvez não é um hobby ir pra academia, pelo menos eu vou feliz porque o quanto aquilo muda na minha qualidade de vida. E eu acho que isso é performance. Isso é performance, né? A gente fala, que nem o Ricardo falou, as pessoas pensam muito em performance física no primeiro momento, mas na verdade hoje a gente trabalha e visualiza que o resultado ele é uma performance mental muito melhor do que física até. O físico vai melhorar, de fato, mas às vezes o físico demora mais para melhorar, ter mais resultados estéticos, demora mais corporalmente do que psicologicamente, porque depois de alguns dias, algumas poucas semanas fazendo, a produção de neurotransmissores como dopamina, noradrenalina, serotonina que melhora o sono, dopamina, sensação de prazer, bem-estar, né? Ela vai te dar essa sensação de que o exercício está te trazendo algum resultado, mais do que físico e psicológico, tá? E daí depois a gente começa a visualizar, demora um pouco mais a visualizar os resultados estéticos. Então as pessoas até elas param antes de fazer o exercício porque não estão vendo resultados estéticos, elas se frustram, digamos assim. Só que aquelas que despertam para essa questão intelectual, putz, mas assim, o exercício não tá me fazendo ainda tanto o resultado estético que eu quero, mas como eu já estou melhor, me sentindo bem, a autoestima tá melhor, como eu tô performando melhor no trabalho, ela dá sequência ao exercício e, claro, daí o resultado estético vem na sequência também. E para quem busca pela perda de peso, pelo que você colocou, muito está relacionado à obesidade, a uma busca momentânea de prazer ou de alívio, né, para ansiedade, por exemplo, que nos remetem à dopamina, né, como no neurotransmissor mais importante nesse processo. Como a atividade física ela também estimula a produção de dopamina, então posso entender que quem faz atividade física num processo de emagrecimento, a atividade física ela colabora, é um adjuvante na perda de peso, não só pelo gasto energético, que talvez ajude a reduzir a ansiedade, ajuda a reduzir... Isso acontece? Exatamente. Até porque a pessoa com obesidade, ela não vai, muitas vezes, querer ir para academia, ela vai estar indisposta, ela vai estar com um aumento de peso corporal que vai, primeiro, deixar ela envergonhada, né? Não vai estar autoconfiante, com autoestima elevada para ir para uma academia. Segundo, essa pessoa ela ainda está cansada, né, inicialmente. Não é interessante direcionar ela, muitas vezes, para um exercício de cara, porque a gente sabe que a dieta impacta muito mais na redução de peso do que um exercício, né? Em 1 hora, gastando calorias na academia, tu gasta cerca de 300 e fechar a boca
para um alimento calórico, um furo, né, é 300 calorias. Só tirar a maionese do lanche, você tirou as 300 calorias, A gente estimula muito mais a seguir uma dieta do que fazer o exercício inicialmente, pela questão da redução calórica e redução de peso. Porém, o exercício justamente entra nessa categoria aí, de ajudar ela a performar mentalmente, psicologicamente, produzindo neurotransmissor que vão ajudar ela no processo da melhora da imagem, né? Da melhora da estima e do processo de emagrecimento. Então, o exercício ele deve ser sempre estimulado, pelo menos 3 vezes na semana, 50 minutos. 3 vezes na semana, 50 minutos, significa que tu não é um sedentário. Se tu fizer 2 ou 1 vez na semana, é a mesma coisa que não fazer nada, em termos de classificação de sedentarismo ou não, né? Então, 3 de 50 minutos, que é o que a pessoa precisa fazer para ter algum resultado em que impacta na semana na redução calórica e na performance mental. É importante que o tipo de atividade física também, né? Que isso Inicialmente, para quem é obeso ou que tem sobrepeso, a gente evita atividade de alto impacto, né? Nas articulações, porque já está com quilos a mais acima, né? Na coluna, no joelho, no quadril, que ao fazer alguma atividade física de impacto pode piorar a lesão articular ou a dor articular que ela já tem muitas vezes, ou até muitas vezes promover uma dor que ela ainda não tinha. Então tem que cuidar e erroneamente muitas pessoas até daí culpam a academia. Ah, depois que eu comecei a fazer exercício eu comecei a ter dor articular, então eu vou parar. Não, é porque justamente talvez estava fazendo algo errado, né? Algum exercício errado, foi mal conduzido, né, inicialmente. Então o interessante é fazer um gasto energético através do exercício físico que seja muitas vezes um aeróbico. Vai fazer uma esteira, vai fazer uma bicicleta, vai fazer um transporte, vai colocar o corpo para se movimentar, vai criar contato com o exercício físico para ter essa aproximação e depois sim performar, talvez uma academia, que a maioria não gosta mesmo, né? Mas vai te dar, a academia ela vai te dar músculos, que o exercício aeróbico não vai dar. Todos os dois gastam energia, gastam calorias, porém só o anaeróbio, quer dizer, um crossfit, uma musculação, vai te dar músculos. E o músculo ele tem dupla função, né? No processo do emagrecimento. Proteção articular e a outra é auxilia no gasto energético, porque cada 2 quilos a mais de massa muscular, tu vai auxiliar no teu, tu vai incrementar no teu gasto energético por dia de 100 a 300 calorias, só pela quantidade de massa. Só de ter mais músculo. Exatamente. Essa dificuldade de levar o paciente para uma atividade anaeróbica, quando você falou de musculação, de fortalecimento, eu noto isso na minha prática diária. O paciente, às vezes, que chega aqui procurando por dores lombares, etc., a gente sempre tenta colocar ele para o fortalecimento. O fortalecimento, ele muda muito a dor, né? A gente começa, eu já vi muito paciente, chega às vezes, doutor, eu tenho que operar, já tive cirurgia indicada, eu avalio, os pacientes às vezes não completou o tratamento conservador de maneira adequada, às vezes só com fortalecimento muscular a dor some, né? Ou reduz muito e acaba evitando uma cirurgia. Mas muito paciente, às vezes eu pergunto assim, você faz atividade física? Faço, doutor, faço caminhada. Uma vez por semana eu caminho 40 minutos. Eu falei, isso não é atividade física. Então, não, faço caminhada todo dia, eu vou até o metrô, dá 25 minutos, né? Então, como você falou, a questão do tempo, a duração, o número de vezes por semana, a intensidade, às vezes é difícil a gente conseguir convencer, né, quem precisa disso, né? Acho que aí uma facilidade de quem está na ponta da medicina do esporte, quem procura já está com essa vontade, né? Mas é um trabalho nosso, às vezes, também, de conseguir fazer o paciente do lado de cá ir pro lado de lá também, né? Pô, cara, vamos tentar trabalhar um pouquinho essa parte esportiva, desenvolver, esforçar um pouquinho mais, tentar uma atividade de maior rendimento, de ganho de massa, né? Então, essa integração com quem trabalha com esporte, seja o educador físico, o nutricionista, né? O médico do esporte, é bem importante. E ajuda muito a gente que está na ponta assistencial também, essa integração, ter essa proximidade, né? Tem uma coisa muito interessante dessa questão dessa relação entre as especialidades e do approach que a gente faz nesses pacientes, né? Você compreender as limitações. Por exemplo, você comentou, às vezes o paciente fala, eu faço uma atividade e aquela atividade às vezes não é o bastante, não é o suficiente, não é o necessário que o indivíduo precisa ali para o dia a dia dele, para ele ganhar um fortalecimento muscular, para perder peso e por aí vai. Mas ele tem outras dificuldades, né? E aí essa abordagem, esse approach multidisciplinar é muito interessante. Porque, por exemplo, é muito comum o indivíduo que tem obstrução nasal, né, puxando para a parte otorrinolaringológica, por exemplo, é muito comum o paciente com obstrução nasal, ele fadiga muito mais rapidamente porque ele respira pela boca. E ele vai gastar mais energia, ele vai ter uma troca de oxigênio insatisfatória, né? Ele vai fadigar mais rapidamente. Exato. Então é muito interessante essa abordagem multidisciplinar,
E inclusive, falando sobre isso, eu até estava lendo recentemente. Olha que interessante, a gente não sabe disso, né? Mas respirar pela boca oxigena a pessoa, mas o entendimento do cérebro, isso é neurociência. Tem estudos mostrando que oxigenar pela boca, a pessoa respira, há uma troca gasosa pulmonar, mas o cérebro ele não descansa. Então o cérebro só entende como respiração pelo nariz um restauro metabólico, uma restauração metabólica, realmente um descanso psicológico, cerebral. Entendi. Olha que Tem uma coisa muito interessante. A gente tem uns receptores dentro do nariz que quando o ar passa pelo nosso nariz, esses receptores, à medida que o ar vai passando, o ar ele esquenta e a mucosa, que é o revestimento do nosso nariz, ele esfria. E aí essa troca de calor, que é salutar para que o ar chegue, é importantíssimo para que o ar chegue aquecido. Né? O nosso nariz, na verdade, é um aquecedor, umidificador e purificador de ar. Né? À medida que o ar passa pelo nariz, ele vai ser aquecido, umidificado e purificado. E nessa troca de calor, na passagem do ar pelo nariz, ele ativa esses receptores que informam o teu cérebro que você de fato está respirando pelo nariz. Se você faz um bypass, né? Se você respira pela boca e o ar não passa pelo nariz, o cérebro da gente não entende que a gente está respirando. Né? Então, acaba tendo essa percepção de que você não está descansando, ou que você não está, de fato, oxigenando de maneira adequada. Exatamente. A gente percebe no paciente de baixa performance mental, psicológica, pessoal, profissional, exatamente esse tipo de comportamento, né? O paciente que está sobrepeso, com obesidade, que respira mal, ou respira pela boca, ronca, tem apneia do sono, a gente tem uma pouca ativação cerebral, ele faz menor produção de testosterona, e a testosterona sendo produzida em menor quantidade, durante o dia e na sequência de alguns meses, vai fazer o paciente apresentar indisposição, fadiga, indisposição sexual também, né? E a testosterona é a que... O que dá uma piora do humor. O que dá por si só uma piora do humor, uma vira uma bola de irritação, neve, né? vira uma bola de neve. E a testosterona é aquela que faz maior ativação das conexões cerebrais mesmo, quer dizer, a ativação da performance cerebral. A neurotransmissor, produção neuronal. Então, claro que estrogênio e progesterona também são dois hormônios que atuam nisso, na melhora do humor principalmente, mas a testosterona ela faz uma melhora de foco, de rendimento mental. Né? Então, quando a pessoa tem uma sonolência durante o dia... Produtividade. A pessoa tem uma sonolência durante o dia... ela está dormindo muito mal, há um déficit de produção de testosterona secundário a esse sono ruim, então que impacta diretamente no dia a dia, na performance da pessoa, né? Então por isso que alguns têm indicação de tratar o sono por si só, isso já corrige a produção de testosterona, outros não reduzindo de peso, não tratando as vias, né? Às vezes alguns têm alguma alteração anatômica, outros mais por questão de sobrepeso e obesidade, que só para ter maior entendimento aí dos nossos espectadores, é que quando a gente aumenta de peso corporal, principalmente gordura abdominal, a pessoa deitada, ela vai fazer como se fosse uma valsalva, né? Vai impactar muito mais aqui no diafragma, trazendo o pulmão para cima, e a gente vai obstruir mais as vias aéreas. Então, a pessoa que já não tem uma alteração anatômica, não tem uma necessidade de uma cirurgia anatômica pelo otorrino, mas por ter um aumento de gordura corporal, ela vai respirar mal, então ela vai hipoxigenar, vai entrar menos em sono REM, menos minutos, menos horas em sono REM, que é no sono REM que a gente produz mais testosterona. Aliás, não só testosterona, também outros hormônios anabólicos, como GF1, GH, e que auxiliam no anabolismo, no ganho de massa, e também hormônios lipolíticos, né, que favorecem a redução de gordura, e também é à noite que a gente faz a maior drenagem linfática. Então, se a pessoa dorme mal, ela vai ter menos anabolismo, então não adianta fazer academia todos os dias ou fazer academia mais de 3 vezes na semana pensando numa alta performance, ela dormir mal, porque ela vai estar no submáximo do anabolismo sempre, também não vai estar no déficit, não adianta fazer dieta com déficit calórico se dormindo mal, ela não vai atingir o máximo de eventos lipolíticos, e também ela vai estar sempre retida, principalmente acontece muito isso com as mulheres, né? O homem às vezes não sente, não percebe, não visualiza tanto, mas as mulheres elas se referem muito. Então, noites mal dormidas impactam diretamente na redução de massa muscular, no aumento de gordura corporal e no aumento de retenção. A gente pode dizer, então, que a medicina do esporte é a medicina da qualidade de vida. Exatamente. Globalmente, tanta coisa associada tudo que a gente falou, né, ao esporte. Exatamente. Ô, Jô, e você comentou que tem vários impactos, vários aspectos, são né, vários aspectos da vida do indivíduo que são afetadas, né, nessa busca por um melhor desempenho, por uma melhor performance. Quais são as áreas que são
estão intrinsecamente relacionadas. A gente falou aqui da otorrino, tem a questão também da coluna, da ortopedia e tudo. Quais são as áreas que a gente tem aí uma interface grande com a medicina do esporte? Com certeza, aquelas que a gente não à toa trouxe aqui no nosso consultório, né, conjuntamente para trabalhar integradamente. E esse é todo o diferencial, inclusive da nossa clínica. Aqui na Clínica Raise, a gente promove um tratamento mais integrado, multidisciplinar, que o paciente, inclusive, reconhece e traz esse feedback, que numa mesma clínica ele consegue ter esse atendimento globalizado, que seria a área da medicina esportiva, da nutrologia. Qual a diferença, só para citar, entre uma e outra? Basicamente, o que a gente falou inicialmente, que é a medicina esportiva também tem um entendimento sobre a parte articular, tá? Ortopédica, mas as duas reconhecem tratamento nutricional, aumento de performance e redução de gordura corporal através da parte nutricional, e tem a capacidade de prescrever medicamentos, suplementos, né, para melhorar esse rendimento, essa performance e auxiliar na redução de gordura. Então, tanto nutrologia quanto medicina esportiva atuam da mesma maneira, sendo que a medicina esportiva ainda tem esse entendimento ortopédico, tá? Diferente da nutrição. A nutrição deve estar em conjunto aqui, alinhada no tratamento, porque a nutricionista, ela consegue passar uma prescrição, um plano nutricional, ela não pode prescrever medicamentos, né? Ela pode orientar suplementos, como creatina, whey, dentro da própria dieta. Então, a gente tem aqui nutrólogo, médico do esporte, a gente trabalha em conjunto. A gente tem a nutricionista, que a dieta e o plano nutricional é o que causa maior impacto na redução de gordura corporal, mais do que gastar energia. Fechar a boca impacta mais na redução calórica, tá? Então, a nutricionista acompanhando de perto faz toda a diferença. A gente oferece aqui a bioimpedância, que é essa avaliação da composição corporal, que é necessária para fazer esse entendimento de quanto que o paciente tem que perder de gordura, quanto que ele tem que aumentar de massa. Para paciente que está com sarcopenia, redução de massa muscular por diversos motivos, ele deve ter um atendimento focando em aumento de proteína dentro da dieta, muitas vezes fazendo uma reposição hormonal ou atuando com mais suplementos para essa área. A gente direciona para o otorrino, porque o sono, como eu falei, impacta diretamente na performance cognitiva, mental, física do paciente. O médico de coluna, né, ele vai ter de perto um atendimento com o nosso paciente, porque não só os que estão acima do peso, quanto os que estão fazendo atividade física, eventualmente vão ter dores articulares. E a gente sabe que a coluna, não é à toa que é a parte central ali do nosso esqueleto, né, e ela que articula com todos os demais, ela vai ser a primeira a sofrer as consequências de algum peso na academia, uma postura ruim, não só na academia, no dia a dia, no trabalho, muito tempo sentado, né? O paciente, ele acaba tendo dores articulares, e onde tem primeiro é na coluna, né? E dali em diante, o paciente, se tiver sobrepeso ou tiver fazendo alguma atividade de impacto especificamente em membros inferiores, muitas vezes vai ser direcionado para um tratamento ortopédico, principalmente de joelho, em primeiro lugar. Segundo, ombro, é o mais comum, tá? Ombro e joelho. E as demais articulações quase que em sequência, né? São menos impactadas, mas tem relação ali na dor articular do paciente. Então, ortopedista, médico de coluna, otorrinolaringologista, nutricionista, médico do esporte com nutrólogo, tá? A gente também, não à toa, tem aqui na clínica fisioterapeuta, porque uma vez que o paciente tem alguma dor articular, nem sempre ele vai ter que ser levado para uma cirurgia, minoria das vezes, eu diria, né? Então, ele vai ser tratado ao longo desse processo com recuperação muscular, redução de peso, proteção articular, com fisioterapia e atividade física. Então, 90% dos casos está resolvido a dor do paciente. Eventualmente, vai precisar de uma cirurgia minimamente invasiva, uma infiltração articular, que a gente também oferece aqui na clínica, né? Então, a gente tem essas áreas integradas aqui, não é à toa, e eu diria que são as principais realmente que a gente conduz o paciente da melhor maneira para uma melhora da performance e redução de gordura corporal. Bacana. Outra coisa que ficou muito sendo falado recentemente, né? Tava um tema que estava em alta. Foi uma nota do CFM que limitou o uso de anabolizantes, esteroides, com um objetivo puramente estético, né? O que você acha? Conta um pouquinho pra gente. Por que o CFM precisou emitir essa nota? O que estava acontecendo para que isso fosse necessário? E qual que é a tua opinião sobre isso?
Recentemente, essa nota foi novamente lançada, né? Eventualmente há esse lembrete do CFM, do Conselho Federal de Medicina, sobre o uso de esteroides, uso abusivo de esteroides, né? Então a gente tem o uso de hormônios para reposição hormonal. Reposição seria repor os hormônios que nós já produzimos. Quais são? Os 3 hormônios que todos, homens e mulheres, produzimos: estrogênio, progesterona e testosterona, tá? Uma vez que há déficit hormonal, sintomas, queixas relacionadas que vão acontecer com o passar da idade, a gente tem indicação para alguns pacientes fazer uma reposição, que é em nível fisiológico. É dentro da faixa do normal. Existe uma Exato. faixa lá da testosterona de 300 a 900. Para homem, pra exato. homem, para mulher diferente. Diferente, mulher produz menos testosterona, então 1 miligrama a dia, né, de testosterona para mulher, coisa de 10 miligramas a dia para homem, mas vai atingir essa faixa no exame, né, para o homem, 300 a 900, e da mulher de 30 a 90, tá? E progesterona e estradiol no homem também vai ter aquela relação testo-estradiol 20 para 1, 30 para 1, que é preconizada no exame fisiológico. E na mulher vai depender do ciclo menstrual. Então, a mulher progesterona e estradiol varia conforme o ciclo menstrual, tem faixas que mudam até mesmo dentro dos dias do mês, tá? Mas a gente preconiza fazer uma reposição para quem precisa. Agora, o que o CFM bateu de frente, assim como já há muitos anos a gente tem recebido essa informação, né, do conselho, essas normativas conduzindo a prática médica para somente o uso de hormônios para uma reposição, tratamento de patologia, e não uso suprafisiológico, que daí sim pode causar problemas cardiovasculares, né? A gente vai ter, em níveis suprafisiológicos, aumento de risco de trombose, de AVC, de infarto, de insuficiência cardíaca, então problemas cardiovasculares. Eles estão em níveis altos, exatamente, né? Fora do padrão. exatamente. Então eles nessa normativa, eles lembraram, né, os médicos de tornar mais cuidadoso o uso dos hormônios para justamente direcionar mais para patologia, fisiologia, e não para uso abusivo, né? Da faixa normal, vamos Exato, dizer assim, né? exatamente. Dentro do que é o esperado. Exato. E isso não existe restrição, é uma correção. Então, é de que aquele paciente que tem um hormônio que está abaixo do normal, de fazer uma reposição hormonal, o uso, às vezes, seja injetável ou de implante para corrigir aquilo, isso não tem restrição. Não Pelo tem contrário, restrição. é uma doença que está sendo tratada. Exatamente. Pelo contrário, exatamente isso. Porque ao ter a diminuição dos níveis fisiológicos, está incorrendo em risco cardiovascular, né? Incorrendo em risco de patologias. Então, há uma necessidade, há uma indicação de fazer reposição para diminuir o risco cardiovascular, né? O contrário não é verdadeiro com o suprafisiológico. A gente até ouvia o nome, né? Que era o chip da beleza, né? Qual que é a sua opinião sobre o uso dessa maneira em uso suprafisiológico? Sua opinião pessoal sobre o uso acima do fisiológico e ainda mais com essa terminologia que é o chip da beleza. Usar suprafisiológico, a gente vai ter que ter cuidado, e eu não gosto, né, de utilizar, eu não passo para os meus pacientes, porque a gente vai ter que fazer o paciente assumir um risco, né, de que ele vai poder ter algumas complicações, como eu falei, cardiovasculares, né, a longo prazo. Então, para finalidade especificamente, estritamente estética, que seria usar níveis suprafisiológicos, não é a nossa prática passar aqui no consultório, né? A gente preconiza fazer a reposição para tratamento de patologia mesmo. Então, realmente eu tenho esse cuidado. Desde que eu comecei a atuar nessa área, a gente utiliza em prol de melhores resultados para o paciente, mas também melhoria na saúde, né? Protegendo a saúde do paciente, não agredindo. Sempre acompanhando de perto com exames recorrentes, né? De perfil cardiovascular, perfil lipídico, exames de imagem, que é o ultrassom, e exames laboratoriais. Então, a gente tem essa conduta aqui dentro, né? De recorrência de 3 a 6 meses, depende do tipo de paciente, fazer novos exames. Então, eu não gosto, realmente, assim, eu sigo a normativa desde que eu comecei na área. Agora, eles realmente reforçam para alguns médicos que acabam não utilizando, né? Não praticando isso, e acabam lembrando dos riscos que pode gerar para o nosso paciente passar suprafisiológico. O chip da beleza, na verdade, ele foi uma nomenclatura utilizada que até mesmo a gente não pode utilizar no Brasil mais, né? Foi proibida mesmo pelo CFM, não pode ser postado, falado sobre isso, porque não pode haver uma venda de hormônios para estética aqui no Brasil. Então, a gente não pode falar chip da beleza mais, mas foi feito esse rótulo sobre o hormônio gestrinona, né, especificamente.
O hormônio gestrinona não é um hormônio que a gente faz a reposição, porque como eu falei, progesterona, estradiol e testosterona são os hormônios que nós produzimos. E a gestrinona, assim como outros hormônios esteroides anabolizantes, eles foram criados em laboratório, literalmente, derivados da molécula testosterona, com alteração da cadeia de carbono, hidrogênio, oxigênio, dupla cadeia, enfim, para ter uma reprodução do evento anabólico e lipolítico que a testosterona causa, só que com menos androgenicidade, menos colaterais. Então, assim como nandrolona, oxandrolona, estanozolol, a gestrinona também foi criada em 1938 para essa finalidade, né? De ser uma alteração da molécula com finalidade anabólica, lipolítica, quer dizer, auxiliando na construção de massa e na redução de gordura, porém com menos alterações de colaterais que a molécula da testosterona nos traz. A mais anabólica e lipolítica de todas é a testosterona, proporção 1:1. Todos os outros esteroides anabolizantes foram criados com o intuito de ser tão anabólicos e lipolíticos quanto a testosterona, porém menos androgênicos, né? Alguns são muito semelhantes à testosterona, nessa capacidade 1:1, como, por exemplo, uma trembolona, são drogas extremamente fortes, né? Que quase que reproduzem o que a testosterona faz. Agora, o veneno é feito pela dosagem, né? A gente fala assim, uma medicação, ela é ótima até certa dose e pode se tornar ruim após uma certa dose. Então, aquilo que a gente tá falando, até fisiológico, é ótima. No suprafisiológico, pode nos trazer problemas. Então, a gestrinona, ela foi criada para um intuito ginecológico, na verdade. Então, ela vai trazer um efeito anabólico lipolítico? Vai. Mas ela vai agregar eventos ginecológicos que nenhuma outra molécula de esteroide anabolizante faz. Então, unicamente a gestrinona faz. Por isso que ela é tão utilizada para as mulheres, né? Reduz sangramento vaginal, sangramento menstrual, reduz TPM, reduz cólica, auxilia no sono, na melhora da ansiedade, porque atua no sistema GABA, no sistema de neurotransmissor. E ela foi criada para tratar patologias de endometriose, miomatose, porque justamente reduz esse sangramento e reduz os focos da doença. Então, ela faz um efeito antiestrogênico, reduzindo a patologia ginecológica e o sangramento menstrual. Só que hoje a gente não pode mais trazer essa realidade, a gente utiliza a gestrinona para finalidade ginecológica, mas ela não pode ser utilizada para finalidade estética. E nem falada nessa nomenclatura, porque literalmente está proibida a nomenclatura. Uma nomenclatura inadequada também. Ela não traduz a importância do hormônio, dá uma noção que é um produto que você passa na pele, uma coisa estética simples, né? Vou passar uma maquiagem, né? Parece uma maquiagem, um chip da beleza. Exatamente. Tô botando uma maquiagem no meu subcutâneo. E não é isso, né? Não é isso. E o chip, bem como tá falando, né, Ricardo? O chip parece que é literalmente algo metálico, algo que a gente bota embaixo da pele, a pessoa fica com aquilo ali e traz algumas alterações da pessoa. Não é nada disso. O chip um hormônio. É um hormônio, né? Então o chip nada mais é do que um microcomprimidinho. Um remédio. Remédio, né? Feito para absorvido. Né? Exatamente, feito é uma outra forma farmacêutica, é uma outra via de administrar o fármaco, assim como injetável, assim pela via oral, spray nasal, o tópico capilar, o tópico da pele. A gente também tem esse implante hormonal ou não hormonal, também tem os hormonais e os não hormonais, são medicamentos, vitaminas através desse formato que a gente coloca no subcutâneo e tem uma longa duração. Então ele vai ser liberado diariamente por uns 6 meses, né? Então essa é a mudança comparado a outras vias de administração. Entendi. Muito legal. Você falou de várias coisas interessantes aí, né? De parte de saúde, né? De sugestões e tal. Quais hábitos atuam de uma maneira oposta no desempenho? A gente falou aqui do sono. Ou quais substâncias, né? Também. Quais substâncias, muito bom, né? Quais hábitos substâncias? Deve se afastar para que ele consiga um melhor desempenho. Eu diria que a pior, né, seria a bebida alcoólica, né? Porque a bebida alcoólica, ela vai te trazer malefícios em todas as esferas, né? Não só vai agregar calorias, porque o etanol, ele vai ter... 1 grama de etanol tem 7 calorias. Então, assim, só para elucidar, 1 grama de proteína e 1 grama de carboidrato tem 4 calorias e 1 grama de gordura tem 9. O etanol tá no meio, tem 7. Tá no meio. Tá no meio, tá? Então, o etanol tem a sua caloria. Agora, ainda a bebida, dependendo da bebida, vai ter uma outra caloria adicional, como, por exemplo, uma cerveja, pela cevada, que é mais carboidrato, vai ter mais caloria, né? Pelo cereal, né? Exatamente, tá? Então, assim, vai variar de bebida para bebida a quantidade calórica. Mas a bebida, por ser líquida, ela não promove saciedade. E aí dá uma falsa impressão de que tu não está
adquirindo calorias, não tá comendo, né? Porque uma hora que sacia pela comida, pelo volume, às vezes tu para de comer. Mas a bebida, tu passa a noite inteira, horas bebendo. Tu não passaria 5 horas comendo hambúrguer, mas tu passa 5 horas tomando cerveja. Aquela velha uma vez história, eu- né? Vai pra praia, tá aquele calorzão, desce uma gelada, desce 2 geladas, Exato, desce 10 geladas, desce exato. 15 geladas. E uma vez eu falei isso pra um paciente meu, né, que tava querendo perder peso e tal, eu entrei conversando, notei que ele tomava bastante cerveja, né, ele falou assim, bom, doutor, mas a cerveja tem mais ou menos a mesma quantidade de calorias do que um pão francês. Eu falei assim, pois é, mas você não senta num sábado à tarde e come 12 pães franceses. Exatamente. Então, você não fala, hoje eu vou comer 12, eu vou com um saco de pão, né? Não é. Agora, Exatamente. né, na praia, quando você falou, vai uma, duas, três, Vai uma sem atrás da outra. parar, Mas exatamente. quando você fala em álcool, você está pensando mais nas calorias ou existe algum outro efeito catabólico do álcool? Existe. A caloria ela vai agregar gordura corporal, fatalmente, porque o excesso de carboidrato, calorias, vai se transformar em gordura e vai incrementar em peso corporal, tá? Mas ela também, o etanol, ele vai prejudicar o rendimento físico, no quesito ganho de massa. Então, coisa de não conseguiram mensurar perfeitamente até agora, não dá pra saber quanto prejudica, mas em torno de 30%. Quer dizer, se eu fizer atividade física na semana inteira e tomar cerveja, quantidade semana inteira, enfim, vai impactar na tua produção anabólica, na produção de massa muscular, em cerca de 30%. Principalmente se for no pós-treino, que é uma janela anabólica de 4 a 6 horas, que tu vai ter um pico de síntese proteica muscular, tu vai interferir diretamente nisso, tá? Então, assim, a gente evita utilizar cerveja diariamente, porque ou cerveja eu digo, né, mas qualquer bebida alcoólica, porque justamente impacta não só no aumento de peso, também na redução de massa muscular, né? E claro que vai ter uma primeira passagem hepática, essa bebida, e ela vai favorecer aumento de TGO, TGP, alteração de enzimas hepáticas, ou seja, alteração de marcadores inflamatórios corporais que vão promover aumento de retenção também. Então, a pessoa ela vai estar sendo impactada no aumento de gordura, no aumento de retenção e na redução de massa muscular, tá? Claro que ela também vai perder performance cognitiva mental, porque o álcool também vai atuar mentalmente, neurologicamente a longo prazo, literalmente queimando o neurônio, né? Então, é uma droga que, digamos assim, sutil, suave, que a gente não vê o quanto que ela agride nosso organismo, aos poucos, mas claramente as pessoas que utilizam bebida alcoólica diariamente ou muito frequentemente, elas perdem performance, muito mais do que física, mental. Isso você acha que é dose dependente ou não? Por exemplo, eu treino e tal, mas eu gosto de tomar um vinho no sábado, uma coisa assim, né? Você acha que uma coisa esporádica no álcool, ele também tem esse mesmo efeito ou ele é mais para o uso abusivo? Ele é mais para uso abusivo e também a gente fala assim, psicologicamente não é interessante zerar nada, nem Coca-Cola, nem álcool, nem hambúrguer, nada, porque como a gente não é atleta de alta performance, a gente não vai subir no palco, ser fisiculturista, a gente não tá em alto rendimento, a gente não precisa se privar e não deve se privar, né, de muitas coisas que psicologicamente vai impactar no nosso dia a dia, porque vai ter uma restrição, vai ter uma resposta abusiva em outro sentido, né? Não adianta restringir de um lado e vai abusar em outro, e algum impacto vai ter psicológico. Então, só tem que manejar de maneira que o paciente ele reduza durante a semana. Então, a gente fala pro paciente assim, não tem um nível ideal de bebida alcoólica na semana, não existe isso, não tem nenhum estudo mostrando quantas bebidas alcoólicas tu pode tomar na semana, qual é a quantidade. A questão é quanto que tu tá tomando e tu torna o paciente a ter um hábito, aí ele vai se habituar a reduzir. E naturalmente aquilo ele incorpora na rotina dele e ele entende o quanto que ele tá performando melhor, uma vez abusando menos, e ele mesmo entende que, pesando o custo-benefício, ele assume muitas vezes que a bebida em uma quantidade reduzida tá fazendo melhor para ele do que em grande quantidade. Então a gente força o paciente a entender. Se tá tomando 8 long necks no sábado, toma 6. Já é 2 vezes de 300 calorias a menos, são 600 calorias a menos. No social não vai mudar, né? Porque tu vai estar interagindo, tomar 6 ou tomar 8 ao longo da noite vai dar no mesmo. E aí tu não manda ele tomar muitas abaixo logo. Tu vai reduzindo aos poucos, porque ele entendeu, tomar 6 não faz muita diferença tomar 8 não. Aí daqui a uns 2 meses tu manda tomar 4. Até que tu chega nas 2.
Socialmente é possível manter uma convivência sem ser criticado, assim, porque a sociedade hoje critica quem não bebe. Porque, como eu falei no início... Você é chato, É não toma uma chato, cervejinha com a exatamente. gente. Porque... Dá intercalada com um copinho de água. Isso, água, tá. socializa, não parece que é nóia, não parece que tá fora da realidade, não parece que tá fora do grupo, não é criticado. E acaba que socialmente fica bom, psicologicamente fica bom e ele performa melhor. Então ele aceita essa realidade como, estou muito melhor fazendo uso de menos quantidade de bebida do que muita. E além do álcool, tem mais alguma substância que se destaca? A gente... Ou hábito? Um hábito que a gente já falou, que é o pior de todos, é dormir mal, tá? Então, higiene do sono não é besteira, tá? Dormir bem, escolher... A gente não... eu sempre falo, o despertador, ele não pode ser colocado pra hora de acordar. Ele tem que ser colocado pra hora de dormir. Porque a gente sabe que horas a gente vai ter que acordar para estar no trabalho. Então, dali pra trás, a gente vai ter que entender qual é o horário que eu vou ter que dormir, né? Porque não dá pra negociar a hora de acordar muitas vezes. Você vai ter uma cirurgia às 7 horas da manhã, tu vai ter que, depende do tempo de deslocamento, aqui em São Paulo ainda mais, tu vai ter que deslocar, gastar 1 hora, então vamos dizer que tu vai acordar 5h30. Se tu vai ter que acordar 5h30, eu preconizar dormir de 6 a 8 horas. Também a gente vai tendo entendimento de quanto tempo a gente precisa restaurar o nosso corpo, né? Ao longo dos nossos anos. Então, eu, por exemplo, preciso de coisa de 6 a 7 horas. Tá bom. Então, eu entendo que daquelas 5h30 que eu preciso acordar ali de manhã, eu vou ter que dormir no máximo ali umas 10 da noite para ter o meu sono atingido por essas quantidades de horas. E também quantidade de horas não quer dizer que tu vai estar dormindo bem, vai flutuar muito à noite, mas para dormir bem, tu vai ter que fazer essa higiene do sono 1 hora antes, tirar as telas da frente, celular, TV, luzes, diminuir, porque há uma diminuição de produção hormonal que induz o sono, né, que é a melatonina, se há muita luz, muita efeito audiovisual, tá? Então a gente preconiza 1 hora antes de dormir, tirar esses efeitos, e aí sim ter um sono mais restaurador, com menos oscilações, né? Mais reparador. Então o sono disparado é o evento modificável, para a maioria das vezes as pessoas se acomodam, não modificam, falam que não dá para mexer no sono, dá, a maioria das vezes dá, mas é por ainda um não querer, um não estar disposto a pagar o preço, né? Ou não ter um entendimento sobre isso. Então a pessoa ela não modifica o sono e acaba impactando diretamente nos hábitos do dia seguinte, na sonolência, no cansaço, na indisposição, na falta de rendimento e na comida, porque isso gera uma ansiedade e uma resposta, uma busca por endorfina na comida, né, no dia seguinte. Então a pessoa vai aumentar de peso naturalmente. Então o sono disparado é algo modificável que não custa dinheiro, não precisa pagar para alterar o sono, então todo mundo pode fazer isso, né, mas não está disposto, não tem essa sabedoria. A bebida é o hábito que é externo que a gente poderia modificar também com uma certa tranquilidade para impactar menos. O cigarro também influencia no desempenho esportivo ou não tanto quanto o álcool? A nicotina, ela diminui um pouquinho, faz uma diminuição de produção de testosterona muito discreta, assim como o uso da maconha, né, a longo prazo. Então, satura alguns receptores, né, de dopamina, dá uma sensação de bem-estar. Qualquer droga, né, externa, um Venvance, uma nicotina, uso de algumas drogas recreativas, como por exemplo a maconha, ela vai saturar alguns receptores de bem-estar e o paciente ele vai ter uma leve diminuição de testosterona a longo prazo. Então pode impactar, mas menos do que um álcool, por exemplo. Então, invertendo a pergunta, né? Eu falei, são as coisas que fazem mal. Se você pudesse deixar algumas dicas, quais são as dicas para quem está assistindo ou nos ouvindo para melhorar seu desempenho físico e sua performance na tua rotina diária? Deixa algumas dicas importantes para quem está ouvindo a gente. Eu acho que é o que a gente não falou aqui, mas vale ressaltar, que também parece clichê, mas é válido, porque a gente sabe da importância de beber água durante o dia, tá? Então, ingerir coisa de 40, 50 ml por quilo de peso durante o dia, que vai dar de 3 a 5 litros de água por dia, né? Então, a gente vai ter que tentar atingir uns 3 litros, porque mesmo assim, às vezes a gente acaba bebendo menos, tá? 3 litros de água por dia, por quê? Vai auxiliar na melhora do metabolismo, na melhora dos marcadores inflamatórios, da retenção, auxiliar na redução de gordura corporal, que é o que a maioria das pessoas precisa hoje, e também auxiliar na melhora do sono, tá? Hidratar o músculo, hidrata também as células cerebrais e melhora o sono. Tem diversos estudos mostrando isso. Então, ingerir mais água. Outro que eu acho que deveria ser
que é interessante também pontuar aqui, buscar menos alimentos calóricos em termos de gordura e doce, né? Então, a gente vai ter um hábito, a gente vai ter erroneamente uma tendência durante o dia a buscar alimentos mais calóricos para compensar, como eu estava falando, nossa ansiedade. E os alimentos calóricos, eles são incompensáveis em termos de redução calórica depois disso, né? Então a gente pensa, eu vou comer um hambúrguer agora, depois eu compenso na academia. Não tem como, porque o hambúrguer vai ter mais de 300 calorias e tu vai precisar de mais de 1 hora na academia para compensar. E ninguém faz mais de 1 hora de academia, nem eu faço. Eu que gosto de academia não faço mais de 1 hora de academia, entendeu? Então não tem como compensar durante o dia um furo, mais do que um furo, eu diria. Tem que cuidar com isso. Então na dieta não dá para furar mais de uma vez no dia. Porque um furo contempla 300 calorias e 1 hora de academia é 300 calorias. Então só tem direito para ficar no 0 a 0 de um furo por dia, né? Sabendo que tu vai na academia, inclusive. Ou vai fazer um cardio depois. Porque se ainda não for fazer, naquele dia, não tem a conta. Teoricamente não vai fechar a conta. Então não pode furar, tá? Tem que ter esse cuidado. Por isso a importância de acompanhamento nutricional ou com médico, que a gente consegue conduzir de forma mais tranquila, não passar uma dieta engessada que o paciente acaba batendo cabeça ali e não gosta, e sim um plano nutricional para ficar mais suave e saber o que pode e o que não pode. Gostei do eufemismo, plano nutricional. Plano nutricional. Um plano nutricional que na verdade é isso, a longo prazo vai ser seguido e não uma dieta engessada, e o paciente, a dieta bloqueia ali um pouco o paciente, acaba que ele não atua, né, no dia a dia. Essa eu acho que eu como um gordinho de longa data, né, eu entrei na faculdade com 72 quilos, né? Somos dois. Olha só. 72. Saí com 105. Pois é. Eu vou botar isso na conta da faculdade de medicina. A culpa não é nossa. No meu caso, a culpa é da minha esposa, que deve estar nos assistindo. Eu casei e fui parar em 105, 107 também. E aí tem uma coisa muito interessante, né? Essa questão das dietas, né? A gente ouve lá, você tem que cortar tudo, não sei o que, aquelas dietas alucinantes. Eu já fiz dieta da lua, dieta da sopa, dieta da cadeira, dieta do... Você imagina a dieta eu já fiz na minha vida. E quando você vai para uma dieta muito restritiva, não adianta, o indivíduo ele não vai aderir. Ele pode fazer 1, 2, 3 dias, uma semana, na segunda semana ele vai falar, putz grila, bicho, eu não vou fazer mais isso. Exatamente. Então é muito importante, né, esse acompanhamento com o nutricionista, até para que você tenha opções de onde você vai buscar alimentos que são saborosos, que também são prazerosos e que não necessariamente vão ser bombas calóricas. Exatamente. Entender a dieta, o plano nutricional, muito mais como um hábito a ser seguido por um mais longo prazo até o final da vida. É um hábito. Um hábito. Não é uma dieta. Exatamente. São 28 dias comendo abóbora, né? É a famosa reeducação alimentar. Exatamente. Exatamente isso. Reeducar. E quanto mais próximo do nutricionista conduzindo dessa maneira, melhor. Porque o paciente, por exemplo, como tu falou, vai conseguir buscar essas compensações, essas trocas mais fácil e vai ficar mais tranquilo, né? Vai entender a dieta muito mais como uma matemática a ser cumprida durante o dia e vai habituar. O processo passa a ser mais natural e prazeroso. E tolerável. Exatamente. E eu agradeço muito pelo apoio de vocês e da Anaí. Um beijo pra Anaí também, a nossa nutricionista aqui. Que dá suporte nesse processo. Exatamente. Muito legal. Jô, o tempo passou voando, foi muito gostoso conversar contigo, mas eu preciso te pedir uma coisa. Todo convidado que vem aqui, a gente tem uma sessão especial, que agora no final, que é o Causos do Doc. Aquele momento em que você vai contar pra gente um caso que te marcou, algum caso que tenha sido engraçado, cômico, ou alguma coisa que te marcou, um paciente especial, né? Maravilha. Conta pra gente o Causos do Doc. Casos do Doc. Eu acho que o que mais acontece de impacto transformador nos meus pacientes e que daí isso se reproduz para vários, que já aconteceu aqui, é o quanto que as mulheres que estão com uma baixa performance mental, sexual, baixíssima autoestima com o seu corpo, né, insatisfeitas, vêm para cá, têm uma transformação e acabam trazendo o marido pela transformação e impacto que causa no casal, né? Então, eu tenho diversos casais que vêm aqui pela busca da melhora da performance, sim, cognitiva, autoestima, profissional, pessoal, mas sexual. Então, tem vários casais que acabam se abrindo aqui, acaba que vira muito consultório de psicologia, de sexologia, né? E eu tenho um entendimento e uma facilidade de falar sobre isso com os meus pacientes. Então, disparado, perda de gordura corporal e busca de melhora sexual são os 2 assuntos mais falados na consulta, né? Então, a estética e sexo.
né? Então, acaba que muitas vezes vem o casal junto e acaba tendo literalmente uma consulta de sexologia. Né? O paciente, ele se abre literalmente. Claro que também tem essa empatia, essa conexão, né? Os pacientes conectam muito, confiança. Então, quando a gente tem essa troca tranquila dentro da consulta, acaba que os casais se abrem muito essa vida sexual comigo, né? Então, tem diversos casos de casais falando quantas vezes transa durante o dia, onde transa, o que transa, como transa. Então, é uma loucura. Acaba que esses são os casos mais engraçados, né? E falam super abertamente, acaba rindo. E a gente tem essa troca de ideias aí. E não é fácil, muitas vezes, para um homem se abrir com uma mulher, né? Uma médica, né? Mas até tendo a sua parceira junto, tem essa maior confiança, fica mais à vontade, né? Então, o mais engraçado são esses casos que os casais vêm contando o que fizeram, como performaram, como estão atuando depois de uma reposição hormonal, depois de uma melhora da estética, de uma melhora da performance. Faz um diário do sexo, né? Que a gente, na neurologia fazem muito isso, né? O diário da cefaleia, né? Você vai botando todo dia como é que foi, quanto tempo durou, como é que melhorou. Exato. Então traz a quem busca a melhora da performance sexual, traz ao diário, né? Como é que exatamente, exatamente. Que legal. Jô, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Então, ainda mais você que veio de longe, né? A nossa sala aqui do lado, mas é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Porta sempre aberta, né? Quando tiver algum tema legal, quiser também, traz, vamos sentar, vamos conversar. Muita informação legal. Aprendi muito hoje também, né? Até fui tomando nota de algumas coisas interessantes aqui durante o nosso bate-papo. Espero que vocês também tenham acompanhado, tenham gostado bastante. Aproveitem, ouçam, compartilhem com quem vocês acham que com quem vai poder aprender um pouco também, ou quem está curioso sobre esses temas. Né? E toda semana a gente tem um episódio novo aqui, um convidado diferente, trazendo mais informação para vocês. Com certeza. Então, Jô, também reitero, muito obrigado. Foi um prazer imenso. O tempo passou voando aqui contigo hoje. E para você que está acompanhando aí o nosso podcast, não deixe de se inscrever no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, compartilha com teus amigos, com a família, com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Na próxima semana, mais um novo convidado. A gente volta com mais um Fala Doc Podcast. Obrigado. Obrigado, pessoal.